Acho que a gente pode Um fazer, né? recém-nascido com 7 dias de vida é levado ao UBS com hipotermia, letargia e má sucção a 12 horas. Mãe refere parto vaginal sem intercorrências, mas com ruptura prolongada de membrana, mais de 24 horas. Ao exame, o RN apresenta frequência respiratória de 60 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto, temperatura de 35 e meio graus Celsius e tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Foram solicitados exames laboratoriais cujos resultados estão apresentados abaixo. Então, a gente tem aqui leucócitos, 25 mil, um valor de referência de 5 a 20 mil. Uma proteína C reativa de 12, com valor de referência menor que 5. Uma hemoglobina de 15, com valor de referência entre 14 e 20. E as plaquetas de 100 mil, um valor de referência de 150 a 400. A gasometria arterial, um pH de 7,28, um PCO2 de 48, um bicarbonato de 18 e um lactato de 4. Então, alguém quer falar mais sobre esse bebê, sobre pontos chaves? Um bebê de 7 dias com hipotermia, letargia que não suga, que está taquicárdico, né? Taquipneico, hipotérmico e com a perfusão lenta. Alguém quer comentar alguma? Uma sepse neonatal, o Rodrigo botou, né? Isso, uma sepse neonatal, né? Como ele tem 7 dias, a gente considera tardia, né? E mais de 2, tem algumas referências que falam 3 dias, né? E, e esse hemograma, alguém quer comentar? Esses leucócitos, como é que vocês acham que estão? Leucocitose. Uma leucocitose, né? E a proteína C reativa? Aumentada. A hemoglobina está normal, né? E as plaquetas, Petropenia. tá. E aí vem essa gasometria aí. E alguém já botou uma acidose metabólica respiratória. Como é que é? Espera aí que saiu aqui, Rodrigo. Beth, você consegue ler? Eu perdi aqui. Sim, a acidose metabólica, que o Rodrigo colocou, e o Newton colocou acidose metabólica respiratória ou alcalose respiratória. Então, vamos lá, gente. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas, Beth, porque eu acho que a gente pode falar sobre a gasometria na Uhum. pergunta número 1, né? Sim, ó, a Então, pergunta número 1 tem: interprete a gasometria arterial e descreva o tipo de distúrbio ácido-base encontrado. Mas você tem que justificar, o porquê que você está chegando a essa conclusão. antes de panicar, vamos olhar as outras perguntas? Uhum. Ó, pergunta 2: com base nos exames e no quadro clínico, qual é a hipótese diagnóstica, né? Justifique, olha só, correlacionando achados laboratoriais. Então, eu tenho que correlacionar o que eu estou vendo de hipótese com aquilo que eu tenho nos achados laboratoriais. Tá, alguém já falou que é uma sepse neonatal, né? E agora vamos olhar essa gasometria, gente. Essa gasometria pode ser uma questão que pega, né? Porque vocês não têm um valor de referência, mas só é importante ler o resto, porque de repente, opa, eu não vou saber a gasometria direito, estou meio na dúvida, mas o resto eu vou saber, né? Então, isso já ajuda. Exatamente. O Rodrigo botou aqui o bicarbonato abaixo. Eu não consigo ver a tela e o chat ao mesmo tempo.
Você quer que eu te leia o quê, Paty? Ó, a gente tem pH Eu abaixo de vou 7,35, que Exatamente. tem Então, vamos aqui. lá. A gente lembra que o pH normal é entre 7,35 e 7,45. Então, o que é abaixo de 7,35 é uma acidose. O que é acima de 7,45 é uma alcalose. Então, ele tem uma acidose. O que mais? Alguém estava botando tudo tão bonitinho e eu perdi. Ó, o que está aqui escrito aí, desculpa, é isso, Paty, ó. Tá. Acidose metabólica e tem pH abaixo de 7,35, bicarbonato abaixo de 22. Então, é uma acidose metabólica. E aí, o que, que esse PCO2 ele fala para a gente? O PCO2, o normal, é de 35 a 45. Então, ele aumenta numa tentativa de compensar a acidose, né? Então, ele vai tentando fazer essa compensação dessa forma, né? É uma tentativa de compensação da acidose com uma alcalose respiratória. Então, uma acidose que não está compensada, porque senão ele estaria neutro, né? Mas ele tenta fazer isso. E o lactato? Está aumentado, né? Então, vamos lá. A gente, então, como é que a gente pode justificar essa resposta? Interprete a gasometria arterial e descreva o tipo de distúrbio ácido-base. Então, a gente vai botar o quê? Que ela tem uma acidose, porque o pH está abaixo de 7,35, né? É metabólica, porque o bicarbonato está abaixo de 22, com uma compensação respiratória, tentando compensar com a respiratória com PCO2 de 48 e um lactato aumentado de 4, certo? Camila está perguntando, não seria mista? Então, não, porque na verdade, ela é uma acidose tentando compensar, né? Porque ela está com o PCO2 aumentando, certo? Uhum. Paty, Então estão ela está. perguntando aqui no meu privado, o que seria ser mista? Pois é, não, quando você tem, eu não sei como é que é uma acidose. Eu não, na verdade, eu não uso esse termo de Camila, você quer. Eu acho que eu vou pedir, porque me perguntaram aqui no privado. Camila, você quer falar um pouquinho mais do que seria essa mista que você pensou? Mista, ela tem compensação tanto metabólica quanto respiratória. mas ela não está compensando, né? Seria acidose respiratória e metabólica? Não, ela é uma acidose, ela é uma acidose, ela não é uma acidose respiratória, né? Porque se ela fosse, para ela ser uma acidose respiratória, é quando você tem um CO2 baixo, né? Então você faz uma acidose respiratória, quando você tem um CO2 baixo. Só que aí ele compensa aumentando o CO2, que isso vai aumentar o pH, entendeu? Quanto maior o CO2, mais alto o pH. Então você vai para uma você tenta compensar a acidose metabólica com uma alcalose respiratória. Seria isso, uma acidose mista? Aqui, Paty, tem uma questão aqui, ó. Não seria acidose metabólica não compensada?
Ela Nunca, não está compensada, ela não está compensada. Ele tá tentando compensar, né? ele está dizendo assim, olha, nunca escutei compensada parcialmente. Porque ela não está compensada, né? É porque ele está elevando o CO2 para aumentar o pH, entendeu? Tudo bem aqui, gente? Podem perguntando, Uhum. vai tendo dúvidas, Ele, a gente vai ele não explicando. normaliza o pH. Ele continua com o, continua com acidose, né? Então, ele está tentando compensar o pH dessa forma, né? Então, por isso, talvez possa ser mista, talvez esse nome possa acontecer, porque ele está indo para uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória. Então, eu acho que poderia chamar de mista, sim. É porque eu enfim, não uso esse termo, mas acho que Ó, poderia eles chamar. estão até colocando aqui, ó, seria compensada se o pH estivesse entre 7,35 a 7,45. Exato, então ela não está compensada, por isso que é uma acidose. Mas ela está tentando, ela está aumentando gente, o, a PCO2 para tentar Uhum. compensar o pH baixo, né? Então é uma acidose metabólica com tentando uma alcalose respiratória, mas ele continua acidótico, entendeu? Então a gente não pode falar que ele tem uma alcalose respiratória, porque o pH continua baixo, tá? É Uhum. uma tentativa de compensação. Tá, então o Newton está perguntando, primeiro o Rodrigo, no caso da dúvida, seria justamente pelo fato da taquicardia ou aumento da PCO2? Da ataque da respiração, né? Pneumonia. Taquipneia, né? Sim. Uhum. Tá, então o diagnóstico é uma acidose metabólica compensada? Não, parcialmente compensada, né? Ela não está compensada porque ele continua acidótico, né? Então ela está parcialmente compensada. É uma acidose metabólica, mas com uma tentativa de compensação do PCO2, aumentando. O paciente tem uma frequência respiratória de 60, elevado. É, isso. Ele está tentando, como que dizem, tipo, lavar ele hiperventila para, como se diz, lavar, expulsar o CO2, tá? Então, não dá conta só de excretar o bicarbonato pela urina, né? Isso tudo isso é sinal de sofrimento, né? De hipoperfusão tecidual, quer dizer, ele está perfundindo mal. Então, é isso, tá? Para mim, que você quis colocar uma PCO2 baixa, se ele está muito taquipneico, ele vai lavar muito CO2. É, Desculpa, como é que é? Ele está dizendo, para mim, você quis colocar uma PCO2 baixa, se ele está taquipneico, ele vai lavar muito CO2. Então, a questão dele não é respiratória, gente, a questão dele é metabólica, tá? O problema dele é metabólico, não é respiratório. A doença dele é por hipoperfusão tecidual, é diferente daquela criança que não ventila e não troca, e aí aumenta ou hiperventila, né? A questão dele é metabólico, o problema dele é metabólico por hiperperfusão é,
tecidual. Doutora, se ele tem uma acidose metabólica, ele vai querer compensar com uma alcalose respiratória. Respiratória, Se exatamente, ele, é isso. se ele está taquipneico, ele vai levar muito CO2. Então, eu acredito, eu não sei se você fez o caso, mas se está certo o valor da PCO2. Eu acredito que você quis colocar um valor abaixo de 35. Porque Não, se não, ele não, não está. quis, não. Não quis, não, gente. É isso mesmo. Ele Ah, tá ele, com, a, ele tá com o PCO2 alto e ele precisa fazer uma taquipneia para lavar isso. Mas o Ah, PCO2 claro, porque o CO2 é aquele que atua ali no bulbo raquídeo, que é o que sensibiliza para que você faça mais taquipneia. Ah, é eu isso, entendo. tá? Mas isso é consequência de um problema metabólico. Doutora, nesse caso, como é um processo tentar compensar que ele está taquipneico, tratando a acidose metabólica, automaticamente o pulmão também já vai diminuindo o Com fluxo de certeza, exatamente. Você melhorando a perfusão, né? isso. Você vai melhorar. A Sim. tendência é essa. Não precisa tratar a parte da alcalose respiratória, porque tratando a metabólica, Não, automaticamente o exatamente. corpo vai. Exatamente. Ele é consequência, não é a Sim, causa, sim. tá? Quer ver o que foi o gabarito, Beth? Vamos lá. Ah, você não quer ver a questão 2 também, Ah, Tati? vamos, Porque vamos. tá junto ali, só Tá, para tá. não. Tá bom? Então, vamos lá. Com base nos exames e no quadro clínico, qual a hipótese diagnóstica? Justifique correlacionando achados laboratoriais. Então, alguém já falou da hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica é. Quem que falou? Sepse neonatal. E a justificativa, então? A justificativa clínica, qual seria da sepse neonatal? A gente precisa justificar com exames e quadro clínico, né? Eu coloquei a questão Relacionar. do tempo de preenchimento capilar acima de 3 segundos, que está, né? Coloquei a questão da frequência respiratória e também a questão do fato dele estar com hipotermia, né? Que seria. Exatamente. Então, é hipotermia, a letargia, o bebê não está mamando, né? A má perfusão ao exame físico, né? E tem também a história, né? Uma mãe que teve uma ruptura de uma bolsa rota maior de 24 horas, né? Uma ruptura prolongada de membranas, certo? E laboratorialmente, como que a gente pode falar, justificar a sepse? Como é que está esse hemograma dele? Os leucócitos, gente. Leucocitose, né? Ele tem uma leucocitose, né? 25 mil leucócitos, isso indica uma resposta inflamatória, né? A infecção, né? O que mais que ele tem? O que mais que tem alterado nesse hemograma, além dos leucócitos? PCR. A plaquetopenia. Não, vamos. Pode ser. Podemos ir para o PCR que está logo abaixo, né? É um indicador de inflamação também, né? Que é um marcador de infecção, né? Uma PCR aumentada, né? E essas plaquetas? Como é que estão as plaquetas dele? Diminuídas. Então, Plaquetopenia. plaquetopenia também a gente pode falar outro nome para plaquetopenia, que é trombocitopenia, né? Que é um sinal de sepse grave também, né? E a gasometria
que a gente disse que tem uma acidose, né, metabólica, né? E o lactato? Como é que está o lactato dele? Até 2, né? Então, 4 é um lactato elevado, que indica o que isso? Por que ele tem acidose e por que ele tem o lactato aumentado? O que a sepse faz? Ela faz com que. A mesma coisa da lentificação ali do enchimento capilar. Mostra que ele tem uma hipoperfusão tecidual, que é o que leva à acidose e ao lactato aumentado, né? Concordam? Uhum. Então, a gente vai dizer que o quadro, a hipótese diagnóstica é uma sepse neonatal tardia, né? Porque ele tem 7 dias de vida, porque ele tem o quadro clínico, né? Compatível com a letargia, hipotermia, má sucção, perfusão lentificada, taquicardia, taquipneia, e o quadro laboratorial com leucocitose, que indica resposta inflamatória, infecção, aumento de PCR, plaquetopenia, que indica um indicador de sepse grave, com a acidose metabólica com aumento do lactato, que mostra baixa perfusão. Pode Vou, ser, Beth? vou colocar aqui a resposta. Tá dando para ler? Então, tem a da primeira, que é o diagnóstico que a gente colocou com as justificativas que a gente listou. E aqui embaixo da segunda, a sepse neonatal tardia, justificativa clínica e laboratorial. Ah, tá. Vamos para a resposta 3, gente. Alguém tem alguma dúvida? A gente lê tudo de novo, Beth? Vocês querem que eu dê uma lida aqui? Vamos lá. Mas acho que é isso, né? Ó, do primeiro, o diagnóstico foi acidose metabólica compensada parcialmente, né? Porque ela não está totalmente compensada, que a gente discutiu. Justificativa, pH baixo, indica acidemia. O bicarbonato reduzido confirma componente metabólico. PCO2 aumentado, indica tentativa de compensação respiratória, que é o que a Paty falou. E o lactato elevado, né? Sugere hiperfusão tecidual, metabolismo anaeróbico típico, desculpa, de sepse. Com base nos exames e no quadro clínico, qual é a hipótese justificando os achados relacionando com os achados laboratoriais? Então, a gente tem a hipótese de sepse neonatal tardia, justificativa clínica, hipotermia, letargia e má sucção associados a fatores de riscos perinatais. E o laboratorial, leucocitose, que indica resposta inflamatória, PCR elevado, o marcador de infecção, trombocitopenia associada a sepse grave e gasometria, acidose metabólica, lactato elevado, indicativos de hipoperfusão. Tudo bem? Então vamos Uhum. lá. Vamos lá para a terceira e quarta. Vamos lá. Cite 5 medidas imediatas que devem ser implementadas na UBS para estabilização do RN. Então, o que a gente tem que fazer imediatamente com esse bebê? Então, vamos lá. É um bebê que está hipotérmico. Vamos dar uma cola. Ele está com 35,5 de temperatura. O que a gente tem que fazer imediatamente com esse bebê? Tem que aquecer. Aquecer, exato, né? Aí, se não tiver uma unidade para aquecer, né, quente, tem que botar ele tipo canguru, botar no calor da mãe, tem que aquecer esse bebê de alguma forma, né? Desligar o ar-condicionado ali da sala. Vamos lá. Ele está
ele está perfundindo mal, ele está com uma perfusão ruim, está com uma acidose. O que esse bebê precisa? Hidratação. Uma reposição volêmica, né? Uma Uhum. hidratação e que mais? Ele está lá sofrendo. Ele precisa de oxigênio, né? Então, a gente sabe que melhorando, ofertando oxigênio, você melhora ali a perfusão também, né? Então, reposição volêmica. E o que mais? Ele está séptico, gente. Qual é o passo da sepse que a gente tem importante, importantíssima? A gente precisa. Uma sepse é secundária a uma infecção provavelmente bacteriana. O que ele precisa com urgência? Antibiótico terapia. E o que a gente faria para um bebê? Qual antibiótico a gente faz? Muito bem, gente. Ampicilina. Ampicilina com gentamicina, né? Uhum. Então, a princípio, a gente vai fazer ampicilina com gentamicina, porque a gente vai, dessa forma, cobrir os estreptococos, né? Da infecção da mãe, grupo A, e vamos fazer também, cobrir os gram-negativas, Escherichia coli, né? Klebsiella, que são as segundas causas mais frequentes de infecção. E o que mais que a gente tem que fazer com esse bebê? Para a gente poder saber o que está acontecendo com ele. A gente vai monitorar ele, né? Botar ele lá exatamente, sinal vital, diurese, glicemia, muito bem. Então, é para citar, a gente não tem que justificar. Então, vamos lá: o antibiótico, a hidratação, oxigênio, aquecer, tá? E aí, providenciar uma transferência, mas isso, enfim, não, imediata a gente vai fazer isso, depois a gente vai pensar em transferir, né? Imediatamente a gente tem que estabilizar. E o item 4, quais são 2 exames adicionais importantes para a gente confirmar o diagnóstico? Então, a gente tem um bebê com uma sepse, uma infecção bacteriana que a gente não sabe. Quais exames que a gente precisa para a gente poder confirmar e adequar o nosso tratamento, que não vai ser ali naquele momento, exatamente, uma punção lombar, hemocultura, para a gente tentar isolar o agente. Lembrar que uma outra causa de sepse em bebê tardia é infecção urinária, então urinocultura também, tá? Aqui ele pedia 2, então, mas eu acho que os 3 poderiam ser poderíamos escolher aí nesses, né? E aí ele pede só para dizer quais são, e lembrar por quê, né? Hemocultura, a gente precisa identificar o agente, né? Infecção urinária também, a gente precisa afastar e ver qual é o agente, e o líquor é importante nesses bebês, porque muda até o tratamento e se for uma meningite, né? Vamos ver o resultado, Beth? Vamos lá. Oi? Tá aqui já. Quer que Então, eu as leia? medidas. Isso. Oxigenoterapia suplementar, mas é para citar, tá? É porque a gente está explicando, né? A reposição volêmica, para esse bebê tá, né, com uma perfusão ruim.
o antibiótico, ampicilina e gentamicina, aquecer o bebê e monitorização, sinais vitais, glicemia, diurese, né? Lembrar que isso tudo é muito importante no bebê. E os exames aceitos é hemocultura, que é o ideal, mas nem sempre a gente consegue isolar o agente na hemocultura, né? A urinocultura e o líquor. Mais algum comentário, Beth, desse? Eu acho que não, né, gente? Ficou com alguma dúvida aqui? Podemos ir para o próximo? O que que vocês acharam? Tudo bem? Uhum. Doutora, eu acredito que é uma acidose mista isso. Ele tem um pH menor a 7,35, uma pressão arterial de CO2 maior a 45, bicarbonato menor a 22. É uma acidose mista. Que está parcialmente compensada, né? É metabólica que o PCO2 está aumentando, mas não chegou lá. Não. Então, vamos para a próxima, Beth? Vamos lá. Deixa eu ver.